Epílogo real. Albedo, tendo acabado de cumprimentar seu mestre que havia acabado de retornar do país dos elfos e da prisão congelada, retornou ao seu trabalho. Sua carga de trabalho aumentou com a destruição do reino e seus vastos territórios colocados sob seu controle. No entanto, Albedo possuía um talento para a administração interna, então não era um problema que ela tivesse que quebrar a cabeça. Como resultado da maioria das cidades serem arrasadas, os problemas angustiantes, sua política de ocupação em particular, também foram reduzidas a cinzas. Por isso, Albedo estava usando grande parte dos recursos de seu cérebro para revisar a criação de um manual que eles poderiam usar nas políticas de ocupação de cada um dos vários países quando eventualmente fossem colocados sob seu domínio no futuro. Embora seja possível escalar o que eles usaram em Irrantel para o nível das nações, não era difícil imaginar torções se formando no processo de ampliação da escala e do escopo dele. No final das contas, era melhor apenas aplicar os métodos de administrar uma cidade às cidades e os de administrar um estado aos estados desde o início para evitar erros em um futuro distante. Claro, ela não acreditava que eles pudessem aplicar essas políticas como eram em todos os países. Se as raças fossem diferentes, as culturas e outros elementos também seriam muito diferentes. Ainda assim, eles devem ser capazes de usá-los como uma estrutura ampla. Eu farei Demiurgo e Ator de Pandora examinarem os materiais que eu completei, e depois disso, eu precisarei da aprovação de Ain-sama. Se ela pegasse emprestada a sabedoria daqueles dois, o modelo que ela havia feito ficaria ainda melhor. Eu poderia usar aquela garota, não poderia. Era fato que seria mais rápido ter seu próprio mestre, que era cheio de sabedoria e inteligência, examinando-os desde o início, ele seria capaz de perceber coisas muito mais profundas do que aqueles dois, mas não havia como ela colocar à prova a proposta de algo que tivesse seus problemas esclarecidos apenas de relance, estando ela na posição de supervisora guardiã. Enquanto pensava nisso e em outras coisas, ela arrumou seus documentos. Albedo, apresente-se à prisão congelada imediatamente. A súbita mensagem fez Albedo pular de surpresa. Ela sentiu uma raiva ardente nos pensamentos de seu mestre. Uma vez que se atingisse uma certa faixa de nível, uma resistência ao controle da mente era essencial. Era óbvio que, dependendo do momento e da situação, ser enfeitiçado ou controlado poderia levar instantaneamente à derrota. Não havia guardiões de andar que não tivessem tomado contramedidas contra esses efeitos. Apesar disso, embora fosse leve, a razão pela qual Albedo se sentia em pânico era porque, embora os efeitos psíquicos externos fossem ineficazes sobre ela, o mesmo não acontecia com as emoções que jorravam de dentro dela. Ela tinha sido descoberta. Havia um caso que ela vinha realizando fora do registro de seu mestre. Poderia ter sido descoberto. Demiurgo ficou sabendo disso e relatou ao seu mestre afinal. No entanto, ainda estava em fase experimental. Ela não tinha colocado em operação em grande escala. Essa raiva seria dirigida a ela apesar disso? Ainda assim, essa era a única coisa que ela conseguia pensar que faria com que ele direcionasse sentimentos de raiva contra ela. Ela não sabia. Albedo rapidamente ativou o poder do anel e foi para a prisão congelada. Seu mestre estava na frente da jaula de um meio-elfo que eles haviam capturado no país dos elfos. Atrás dele estava o guardião de área neuronista e as figuras de Aura e Mare. A expressão de seu mestre não era diferente do normal. No entanto, ela podia sentir uma fúria intensa irradiando dele. Albedo voou para os pés de seu mestre e imediatamente se prostrou diante dele. Minhas mais profundas desculpas. Oh, o que há de errado? A partir daquela voz confusa, ela imediatamente percebeu que a fonte da raiva de seu mestre era diferente do que ela pensava. Sendo esse o caso, prostrar-se tinha sido uma má jogada. Mas, ela estava pensando sobre que tipo de desculpa dar antes de vir aqui. Mesmo que seu mestre fosse mais sábio do que ela acreditava que, com tempo suficiente, seus planos poderiam rivalizar até com ele. Eu espero que eu consiga fazer isso. Se há algo que Ain-sama está ofendido, ou o irritou dentro de Nazarick, então é tudo culpa do meu trabalho insatisfatório de guardiã supervisora. Eu também me sinto mal por Tábulas Maradina-sama. Portanto, acredito que a coisa mais apropriada a fazer é me curvar assim e pedir desculpas. Não, você está errada, Albedo. Deixe-me primeiro corrigir seu mal-entendido. Essa raiva não é direcionada a Nazarick. Um suspiro de alívio saiu de Albedo. Não era um ato, era coisa real. Se esse for o caso, então o que aconteceu no mundo? Antes disso, você poderia levantar a cabeça, ou melhor, ficar de pé. Eu realmente não gosto de ver você, que não fez nada de errado, se prostrando. Muito obrigada, Ain-sama. Enquanto anunciava sua gratidão, Albedo se levantou. Ela estava um pouco preocupada com os olhares de suspeita que apareceram nos rostos de Aura e Mare por um momento, mas agora havia algo mais importante do que isso.
Então que tipo de informação daquele prisioneiro de guerra ganhou o desagrado de Ain Sama? Ela estava falando sobre usar control-amnésia para coletar informações. A explicação que ela recebeu foi que mesmo que seu mestre, que acumulou muita prática usando-o, procurasse através de memórias que se estendem por um longo período de tempo, apenas dar uma olhada nelas levaria semanas. Se ele fosse dar uma olhada detalhada para obter informações importantes, levaria anos, e se alguém fosse tão longe a ponto de alterar ou falsificar memórias, levaria décadas. Pode haver muita gente que pensaria que ver memórias era uma forma de interrogatório onde a obtenção de provas falsas era impossível, mas a informação que foi adquirida nada mais era do que o que era verdade para aquele indivíduo. Desnecessário será dizer que era mais do que possível que mesmo esse indivíduo tivesse sido enganado. Se você tentasse obter a confirmação, não poderia confiar nelas como fonte de informação sem examinar as memórias de várias pessoas. Se você fizesse isso, não importa quanto tempo você tivesse, nunca seria suficiente. Em última análise, escolher um método muito mais simples de obter informações era mais realista, seu mestre resmungou. Era o mesmo para modificar memórias. Por exemplo, se seu mestre tivesse incendiado uma certa aldeia e o habitante sobrevivente dessa aldeia, um homem blasfemo e malicioso que buscava o poder, embora fosse absolutamente impossível, um dia conseguisse subir a um nível alto o suficiente para que ele pudesse ser capaz de ferir seu mestre. É errado pensar que ele poderia ser usado depois de terem resolvido o problema apagando sua memória sobre o mestre dela ser aquele que queimou a aldeia. Enquanto aquele morador da aldeia vivesse sua vida em busca do poder de se vingar, provavelmente falaria com alguém sobre seu rancor contra o mestre dela. Se você não apagasse tudo até aquele ponto, uma enorme inconsistência nasceria dentro daquele homem. Porque, embora ele não se lembrasse de quem havia queimado sua aldeia, a memória de que, durante uma bebida, ele falou sobre como minha aldeia foi incendiada por um morto-vivo chamado Ains, ainda permaneceria. No entanto, parecia que eles tentaram usá-lo porque era conveniente coletar informações mesmo quando o prisioneiro de guerra estava inconsciente. É chautear. A partir dessas poucas palavras, ela foi capaz de adivinhar quase tudo o que estava por vir. A quem essa mulher é afiliada? Albedo. Sim. Albedo se ajoelhou em um joelho. Abandone tudo em que você está trabalhando agora, exceto aqueles assuntos relacionados à defesa de Nazarick. Vamos aniquilar totalmente a teocracia imediatamente. Esta é uma luta que eles escolheram conosco. Teremos que aceitar o desafio deles corretamente, você não concorda? Seu tom era gentil. No entanto, as emoções profundas dentro de sua voz eram completamente opostas. Quanto tempo fazia desde a última vez que ele mostrou tanta raiva? Sim, acredito que seja exatamente como você diz. Vou transmitir imediatamente suas ordens a todos os guardiões de Andar e fazer a transição para os preparativos para a guerra. Muito bem. Faça isso de uma vez, Albedo. Albedo curvou-se profundamente, tremendo com o tom gentil de seu mestre.